Vamos abrir nossas Bíblias, Ezequiel, capítulo 37. E Mateus, capítulo 25. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, quer dizer, não seco, era sequíssimos, olha o superlativo. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Agora, Mateus, capítulo 25. Sobre a parábola da figueira, né? Não, 24. A partir do verso 29. E, logo depois da aflição daqueles dias, não, é 32. Mateus 24, verso 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos. Senhor, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para compreender o que o Senhor está fazendo através do teu povo israelita, como nos disse o nosso mensageiro.
Se você quer ver a hora, olhe o relógio, o dia, olhe o calendário. E o tempo em que estamos vivendo, olhe para Israel. Ele é o nosso calendário. E nós queremos observar, porque o Senhor marcou tempo e estações com eles. Ó Deus, e nós nos baseamos por aí. Dá-nos, Senhor, a compreensão, não para que nos gloriemos, mas para que a nossa fé seja melhor alimentada, fortalecida. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Escola, como se diz, é uma escola. Não é uma pregação, é uma palestra. E nós queremos falar a respeito de as 7 etapas da restauração de Israel. As 7 etapas da restauração de Israel como nação. Eu vou procurar, como diz, só dar umas pinceladas para que você veja o cerne. Depois, quem gosta de história e gosta de observar, poderá então ler e você vai ver que as coisas caem dentro dentro disso aí, desses trilhos. E nenhum de nós somos historiadores ou isto. Agora, eu particularmente, eu gosto da história. Eu gosto porque você aprende o que era, diz a Bíblia, o que é, já foi, o que vai vir, também já aconteceu. As naturezas dos fatos sempre se repetem, em tempos diferentes, pessoas diferentes, mas os problemas têm as mesmas naturezas. Então, isso nos ajuda muito. E esses tempos atrás, nós estivemos mostrando as 70 semanas de Daniel, creio que está no nosso site, no YouTube. Tem tido uma grande... muitas milhares de pessoas já acessaram, já seguiram. E ali foi explicado até com mapa, com desenho. Também eu, certa vez, falei sobre o plano de Deus. Como que foi? O plano de Deus, você deve compreender o plano de Deus, Israel dentro dos planos de Deus, reino gentílico, reino judaico, todas estas coisas, elas estão conectadas à mensagem, ao tempo, e de modo que nós não podemos desprezar estas coisas. Você procure conhecer bem o plano de Deus com Israel, que você irá compreender melhor o plano de Deus conosco, gentios. De início, eu quero dizer a vocês que nenhum cristão deva ser contra Israel. Nenhum cristão. Pelo contrário, todos devem ser a favor de Israel, porque a Bíblia diz: benditos que te bendizerem e malditos que te amaldiçoarem. E nós vemos agora nessas revoltas árabes ali, chamada Primavera Árabe, que foi tirado um Saddam Hussein, foi tirado ali da Líbia, um Gaddafi. E a verdade é que eles esperavam que esses países adotassem a democracia. E têm subido mais radicais. Muito o radicalismo. Mas se você olhar pelas profecias bíblicas, isso é bíblico. O velho profeta avisou que essas nações, um dia subiria todas elas contra Israel, para o Armagedon. Ali no Egito, quando tirou o presidente há pouco, houve eleição, e a Irmandade Muçulmana
ganhou a presidência, coisa que nem eles esperavam. E nós vemos que logo eles foram depostos, porque eles começaram já a trancar, cortar as relações com Israel e apoiar os guerrilheiros. E a Irmandade Muçulmana é o pai, por eles gerou o Hezbollah, que aqueles guerrilheiros estão ali, que sempre ocupam o Líbano e tudo mais, e uma parte ali entre os palestinos e ataca Israel. Como também é a matriz da Al-Qaeda, do Bin Laden. E agora derrubaram eles, por quê? E pode ver que a América ficou quietinha. Ficou quietinha. Interesse político. Mas, atrás de todas estas coisas, irmãos, a verdade é que Deus conduz, Deus domina as nações. E é claro que o diabo também usa do seu direito político e há um grande confronto que vai na nossa frente. Então, o diabo usa esses sistemas. Eu quero falar e desejo que você preste atenção e vamos procurar falar de uma maneira simples, como diz, superficial, tocando aqui e ali, para que vocês não se confundam. Mas na nossa leitura no livro de Ezequiel, nós vemos no verso 11, Deus dizendo que este vale de ossos secos é a casa de Israel. Quer dizer, não se dirige aos gentios. E as Escrituras usam ainda a palavra em superlativo, sequíssimos. Quer dizer, a coisa está para lá de seco, está debulhando. Sequíssimos. E a ponto está tão fora da esperança humana que Deus perguntou ao seu profeta: poderá viver esses ossos? Quer dizer, a possibilidade não tem. Mas ele respondeu de uma maneira sábia: tu sabes. Então, nós vemos que Deus diz: profetiza sobre esses ossos. E a primeira coisa que houve ali foi um ruído. Nós vamos explicar cada coisa. Porque a restauração de Israel começa justamente com este ruído. Eu estive lendo um livro e gostei de ver essa apreciação, porque ela bate com a história. O livro do irmão César, por aí. E, para minha curiosidade, mas me veio um desejo de falar sobre estas coisas. Quero falar com as minhas palavras. Então, veja vocês, a primeira coisa, houve um ruído. Depois houve um rebuliço, foi o que lemos. Depois vieram os nervos sobre aqueles ossos. Depois veio a carne. Depois veio a pele. E era corpos mortos. E daí veio o espírito, a vida, e se fez um grande exército. E Deus disse: esta é a casa de Israel. Mas o que dizia Israel? A nossa esperança. Os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quando Jesus ele veio à terra, ele mesmo falou sobre Israel. Quando ele ia chegando em Jerusalém, ele levantou uma lamentação, chorou ao ver a cidade,
e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te quis ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará vazia. Eis que chegará dia em que os seus adversários te apertarão, te estreitarão, derribarão a ti e os que dentro de ti estiverem, porque não conheceste o tempo da tua oportunidade, da tua visita. E Jesus, quando estava olhando ali o templo com seus discípulos, mestre, olha isso aqui, olha isso ali. Jesus simplesmente disse: está vendo tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E logo, 40 anos depois que Jesus foi morto, vocês sabem que os judeus gritaram, quando Pilatos diz: quer que eu solte a vosso rei? Não, crucifica, mata, nosso rei é César. Olha a escolha. Pilatos lavou as mãos e os judeus disseram: caia sobre nós e os nossos filhos o seu sangue. Eles pediram um juízo terrível, né? Então, logo depois que Jesus ele partiu, nós sabemos que Israel estava sob o domínio romano, o domínio pagão. E os judeus nunca aceitaram um domínio estrangeiro. Pela insolência deles, quando Pompeu, o general romano, conquistou ali Israel, ele entrou dentro do templo a cavalo e entrou no lugar santíssimo, esperando que encontrasse ouro ali, e o que eles encontraram foi um pergaminho. Veja vocês. E os judeus nunca perdoaram estas afrontas. Eles tentaram puseram símbolos pagãos, estátuas, no próprio templo. Saqueava o ouro, o dinheiro do templo. E qualquer dificuldade, eles respondiam matando milhares de judeus. Milhares de pessoas. A tal ponto que chegou um tempo quando houve uma cobrança. Gésio Floro, entende? Cobrou o imposto dos judeus e para isso teve que retirar do templo. Aí que, como diz, o cálice transbordou. Mortes e tudo mais. E os judeus fincaram o pé e começou uma revolta. E os extremistas, os chamados sicários, devido à faca, devido a ser chamado sica, uma faca curva, assassinavam os oficiais. E eles foram tomando poder, os radicais, e terminou numa guerra. Que para conter esta revolta foi enviado legiões romanas, os judeus venceram, e Roma entendeu que precisava controlar isso, enviando exércitos. E no ano 66, então, enviou exércitos, 10 legiões, 60 mil homens, mais as tropas regulares, 100 e tantas mil pessoas. Durante 3 anos cercaram Jerusalém, e no ano 70 foi destruído Jerusalém, o templo foi queimado, o muro foi destruído, e cumpriu o que disse Jesus: não vai ficar pedra sobre pedra aqui, porque ao fogo derreteu o ouro, e as pessoas depois, atrás do ouro, tiveram que revolver cada pedra. E milhares de milhares foram mortos, a ponto que os cavalos se escorregavam no próprio sangue do povo. O cerco a Jerusalém foi pavoroso, a ponto de não poder sair ninguém dali.
Os romanos fizeram um fosso e não saía ninguém dali de dentro. Chegou a ponto de mãe comer o próprio filho. Mas eles queriam César, não era isso? Os judeus foram completamente abatidos. O Tito, que mais tarde se tornou imperador romano, foi o vencedor. Tito, filho de Vespasiano, que no momento era o governo de Roma. E o remanescente dos judeus foram levados como espetáculos, fazer guerra como gladiadores e assim por diante, para os povos vencedores. Mas ainda ficou um remanescente por ali, que mais tarde se fortaleceu, e então no ano 132, 133, o imperador Adriano, houve outra revolta dos judeus, uma revolta mais fraca, e eles então decidiram eliminar de uma vez por todas. Matou, jogou, escorraçou, acabou de uma vez por todas e impediu qualquer judeu regressasse às fronteiras de Israel, porque estaria sujeito à pena de morte. E como nos diz as Escrituras, o próprio Deus diz: tomaram a minha terra e deram para estranhos. E povos vieram ali, os palestinos, os árabes, e ocuparam a terra. E desde então, quase 1.800 anos se passaram. Vocês estão compreendendo? Quase 1.800 anos se passaram. Pense bem, 1.800 anos. Não é 18 anos, nem 100 anos, nem 200 anos. O Brasil tem 500 e pouquinho, né? É 3 vezes, mais de 3 vezes e meia a idade do Brasil. Os judeus se espalharam pelo mundo, entre as nações, e sempre perseguidos, porque eles eram tidos como um povo maldito. Essa foi a estigma que eles pegaram. Todos o mataram, o sistema romano, as nações perseguiam. Olha, realmente foi pesado. Agora, eles procuraram não miscigenar, quer dizer, não misturar a raça deles. Porque geralmente, por exemplo, os italianos vieram da Itália, aqui no Brasil, os alemães, mas hoje já estão bem miscigenados, misturados. Casou com pessoas que não eram da sua raça. Mas antigamente, vocês sabem que o alemão queria que a sua filha casasse só com o alemão. Não era assim? E o italiano também. Mas hoje não, miscigenaram. Mas os judeus não, eles guardaram o sangue deles. Só casa judeu com judia. E se um judeu casa com uma estranha, ele é separado do seu povo. É separado do seu povo. Pensa vocês isto, eles guardaram o seu DNA por 1.000 e tantos anos. Quase 2.000 anos, há 2.000 anos, né? Por isso que eles não tinham esperança de retornar para a terra mais. Por isso eles dizem: estamos como ossos secos, não há mais esperança, como diz. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quer dizer, os ossos estavam sequíssimos. Não há esperança. Vamos dizer, quantos de vocês aqui, temos ali a irmã Isabel, que é a origem de polaco, né? Pelo que eu entendo, é a 3ª geração. Você gostaria de voltar para a Polônia, sua pátria? Pensa você em Israel, não 3ª geração, mas quantas? E quantas gerações? Que esperança eles teriam de voltar para a pátria deles?
É difícil, né? Então eles diziam, estamos cortados, perdemos toda a nossa esperança. Acabou, não temos mais esperança. Que tal se um judeu, o filho, o pai dissesse, filho, nós vamos voltar um dia para Sião. Ele diria, faz quanto tempo vocês estão com essa conversa? Só 1800 anos. Era difícil, né? Mas Deus, olha bem, havia dado uma promessa. Havia dado uma promessa. Ezequiel 37, aqui mesmo, vocês só anotam, eu vou ler. Verso 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Olha bem, e deles farei uma nação na terra. Verso 21 e parte do verso 22. Essa era uma promessa que Israel tinha de regressar para a sua própria terra. Então vejamos que este retorno, porque quando chega-se o tempo que Deus quer fazer alguma coisa, Deus, ele coloca os meios para aquilo acontecer. Deus vai colocando os meios. Deus não faz as coisas como mágico. Entende? Vira aqui, tira o coelho dentro da cartola. Não. Suas orações não são respondidas ao pé da letra quando se acaba. Mas lembre-se, elas estão diante de Deus e Deus sabe a hora que deva responder. Umas são respondidas rápida, outras levam tempo, outras levam anos. Mas Deus não, como eu sempre digo, Ele não tem uma lixeira. Não atendi hoje, vou jogar fora aqui na lixeira. Não, estão diante deles. Então veja vocês, devagar Deus haveria de trabalhar para fazer a sua promessa cumprir. E sempre Deus, ele usa os meios naturais. Deus usa os meios naturais. Entende? Por exemplo, muita gente, o arco-íris é o pacto de Deus. Muita gente diz, não, isso é devido aos cristais de água no ar, tal. Você acha que teria que ser uma coisa que não fosse tomado aí do natural? Os sinais estão aí dentro. Então veja, Deus mostrando ao profeta aquele vaso imenso de ossos secos. Vamos pôr ali o ruído, né? Ponha lá a imagem. Aí está. Este ruído, ele aconteceu no ano 1798. Começou a profecia a tomar forma. Começou justamente através daquele camarada ali, que era Napoleão Bonaparte, que levou a guerra e dominou as nações daquele tempo. E quando ele estava, dá-me vossa atenção, olha lá e depois olha para mim. E quando ele estava numa campanha ali na Arábia, ali pelo Egito, aqueles mundos, ele fez uma promessa. Se os judeus lhe ajudassem em suas campanhas, eles voltariam para a terra deles, para Jerusalém, e ele edificaria o templo. Olha, essa promessa veio pelo homem que dominava o mundo.
Veja só. Era um ruído que acordou, despertou a consciência dos judeus. E eles viram ali uma esperança de que realmente eles poderiam retornar. E eles, de uma maneira entusiasmada, apoiaram as campanhas de Napoleão, lutaram ao lado dele. Logo mais vemos que Napoleão perdeu a batalha em 1914, quando ele invadiu a Rússia, e ele foi preso na ilha de Elba, saiu de lá, assumiu de novo o governo, e as nações se reuniram contra Napoleão e o venceram em Waterloo, em 1815. Entende? E ele foi preso na ilha Santa Helena. Mas aquilo que ele fez, nada mais, nada menos foi do que um ruído, que os judeus perceberam ter uma oportunidade que realmente poderia voltar à sua terra. Qualquer hora poderia surgir uma grande figura e que ajudasse eles a voltar para a sua terra. De modo tal que este ruído, a única coisa que ele provocou foi o segundo passo. Vamos lá, o rebuliço. Que Ezequiel diz que houve um ruído, depois houve o quê? Um rebuliço. Quer dizer, a coisa mexeu. Rebuliço, a coisa mexeu. O que é este rebuliço? Este rebuliço, justamente, irmãos, em 1878, vocês observem, vamos pôr uma data. Entre os judeus começou a despertar, podemos retornar à terra. Temos que voltar pelas nossas próprias condições, pela nossa própria força. E as terras estavam ocupadas pelos árabes. Mas naquele tempo não havia a hostilidade que existe hoje. Então, o que houve? Algumas famílias regressaram. Alguns judeus ricos comprou terra ali, em Israel. Comprou terra. E havia uma certa literatura escrita por determinado rabino que simplesmente mostrava que Israel tinha que fazer isso. Então, esse foi o rebuliço. E eles viram que teriam oportunidade. Começou um movimento chamado sionismo, que vem da palavra Sion, que é o monte ali em Jerusalém. É o retorno de Israel à sua terra. A primeira coisa, retornou 36 famílias, apoiado financeiramente, mas aquela terra desértica, pobre, mas eles confiaram que Deus ajudaria eles. Eles não poderiam fazer muita coisa, mas foram para lá, sofreram as angústias. Então nós vemos, irmãos, é que Deus diz desta forma, que Ele traria Israel à sua terra, e ela chamaria a porta da esperança. Então, quando eles compraram a primeira terra em Israel, eles deram este nome, a porta da esperança. Oséias 14. Portanto, eis que eu atrairei, Deus dizendo que traria Israel, e a levarei para o deserto, é isso aqui, e lhes falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará,
como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Esta é uma promessa de Deus, dizendo que levaria eles para essa terra desértica, lhes abençoaria, e seria como a porta da esperança, de modo tal que durante esse rebuliço houve uma compra de terra, vieram 36 famílias e puseram o nome desta porta de esperança, puseram esse nome de, como que é? Petach Tikvah, quer dizer, porta da esperança. Era a Bíblia se cumprindo. Entende? A Bíblia se cumprindo. Então nós vemos que houve o ruído com Napoleão e logo esse rebuliço. Isso despertou, quando saiu entre os judeus pelo mundo, que houve famílias que retornaram para a sua terra, isso causou uma agitação e aí cada um queria voltar para a sua terra. Entende? Veja vocês, houve realmente um rebuliço. Mas a profecia diz que a terceira etapa, então viu osso se ajuntar ao seu osso, né? Osso com osso. Primeiro foi o ruído, o rebuliço, e agora a terceira etapa, osso com osso. É claro que tem cada coisa, os dedos têm que estar aqui na ponta, tem que vir osso com osso, no seu lugar. Não é grudado em qualquer lugar, não. Alguém teria que pôr em ordem tudo isto. Quer dizer, canalizar este movimento, organizar isso tudo. Então foi quando surgiu esse senhor ali, chamado Theodor Benjamin Herzl. Foi o homem que Deus usou, pegou aquele movimento sionista, organizou e procurou meios oficiais para poder canalizar o retorno de Israel. Esse senhor, ele nasceu na Áustria, queria ir para a Alemanha, foi para a Alemanha e no ano 1897, foi quando se cumpriu isso, osso com osso. Houve um congresso na Suíça, em Basileia, onde foram reunidos 250 delegados judeus, gente do mundo inteiro, intelectuais, poetas, incrédulos, crentes, pobres, ricos. Eles se reuniram ali e fundaram oficialmente este movimento sionista. Eles tiveram ali o primeiro congresso e todo este movimento era para organizar, quer dizer, osso com osso, para o retorno. E este senhor, Herzl, você pode encontrar a biografia dele, pode estudar essa biografia dele, como a de Ben-Gurion, como o Weizmann, como o de Golda Meir. É a verdadeira história de Israel, essas biografias. A tal ponto que esse senhor, ele chegou e disse: em Basileia eu fundei o Estado judaico. E se eu disser, alguém pode rir, que dentro de 5 anos, o mais tardar, 50 anos, isso será uma realidade. Quer dizer, o Estado foi fundado teoricamente, mas não concretizou ainda. E eles haveriam de trabalhar para essa finalidade, osso com osso. Então esse senhor, ele se tornou o presidente desse movimento sionista,
o retorno de Israel. E ele trabalhou como nunca. Sofreu muitas decepções. E nós vemos que agora sobre estes ossos haveria de vir o quê? Nervos. Haveria de vir nervos. Olha bem. Músculos e nervos. Vocês sempre vão encontrar no terminal dos nervos, os nervos eles estão grudados nos ossos. A maioria estão grudados. Fixa ali para poder fazer locomoção. Não é assim? Tem que vir os nervos, a coisa tem que fixar bem. E este senhor, Herzel, foi o que Deus usou para ir fixando bem isto. Agora, essa jovem nação teria que ser testada, igual os nervos têm que ser testados. E esse homem se esforçou como nunca. Ele esteve falando com o rei da Inglaterra, até com o sultão ali na Arábia, da Itália. Ele foi até o Papa. Ele pensava de obter o apoio dos grandes para fundar o Estado. Quando chegou no Papa, em 1902, se eu não me engano, ou 1, e pediu reconhecimento de Israel, o Papa disse, sabe o que para ele? Não podemos reconhecer Israel. Vocês não reconheceram a Jesus e até o mataram. Mas isso não desanimou a ele. E nesse tempo também começou as perseguições do imperador da Rússia, o Czar, né, contra os judeus. E para onde esses judeus iam? Isso serviu para pressionar alguns deles, a voltar para a sua terra. E o movimento sionista foi ajudando a este, aquele, e assim foi se estendendo os nervos sobre esses ossos. Entende? Nesse tempo, o que conseguiu esse Herzel? Ele conseguiu terra na África, Uganda, né? Por aí, na África. A Rússia mesmo prometeu uma terra para eles lá na divisa da China. E houve vários lugares que poderia colocar os judeus para que não fossem perseguidos mais. Mas quando eles fizeram um congresso para discutir isto, e este Herzel, eu não sei pronunciar o nome, ele decidiu então que seria ali perto da China, mas o povo, os companheiros decidiram que teria que ser em Uganda, na África. Mas quando terminou aquela sessão, ele viu todos chorando. Eles não queriam ir para outro lugar, a não ser a terra deles. E quando ele olhou e viu seus colegas todos chorando e lamentando, ele voltou atrás e citou o Salmo 137. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, fique seca a minha mão direita, né? Então ali eles saíram. É a terra de Abraão ou nada? Eles queriam o retorno, mas para a terra dos seus pais. Então veja, e esse próprio Herzel, ele foi chamado até o príncipe dos judeus. Ele procurou o apoio dos judeus ali da Europa Central, da Polônia, toda da Alemanha. Mas como eles estavam bem de vida, né? Ninguém vai desesperar estando bem de vida. Eles não deram apoio. Vocês sabem o que ele fez? Ele como que trouxe outra profecia, como uma profecia. Vocês vão pagar com sangue essa vossa recusa. Não deu outra coisa. Logo mais a Segunda Guerra, ali veio Hitler e matou 6 milhões. Então veja, ele havia dito, dentro de no máximo 50 anos, Israel será uma nação.
Isso foi em 1897. Em 1947, justo 50 anos, Israel era uma nação. Veja só. Então, irmãos, nós vemos que cresceu carne através do ministério deste homem. Agora, sempre quando Deus quer usar uma pessoa, Deus não usa só o crente. Não, Deus usa qualquer pessoa para que atinja a finalidade. Este senhor, ele nem mesmo tinha uma consciência bem clara sobre a fé judaica, tudo, mas ele foi o homem a quem Deus usou para ajuntar os ossos e assim começou depois a estender os nervos à volta de famílias nesses países perseguidos para Israel. E a Bíblia diz que depois dos nervos veio o quê? Veio a carne. Quem foi o elemento? Porque Deus trabalha através do homem e somente o homem. O nome deste senhor aí é Chaim Weizmann. Ele nasceu na Alemanha. Ele era um químico. Escute bem a história dele. Ele era um químico. E deu uma vontade, uma gana, como dizemos, de ir à Inglaterra. Ele nem sabia o porquê. Ele nem sequer sabia o idioma. E ele se foi. Um jovem se foi para a Inglaterra. Mas é que tudo isso estava dentro dos planos de Deus. Inglaterra, naquele tempo, era a potência mundial que controlava o mundo. E ele fez um amigo na Inglaterra chamado Balfour. E esse, como químico, ele inventou a acetona, alguma coisa. O seu próprio professor disse, pode jogar isso no lixo, não vale nada. Mas quando estourou a Primeira Guerra Mundial, os alemães tinham um tipo de pólvora que estava derrotando os aliados. E em desespero os ingleses queriam turbinar sua pólvora para poder vencer a guerra. Daí foi quando o mesmo professor recordou da teoria de Weizmann e Churchill, que foi mais tarde o homem que conduziu a Inglaterra, montaram o laboratório, fizeram aquela pólvora moderna e com isso eles conseguiram vencer a guerra. Então, esta cooperação de um judeu, ela foi muito propagada e isso começou a tirar aquela imagem de que o judeu era um povo maldito. Eles viram que havia coisa boa. Quer dizer, eles começaram a cair na graça do povo. Porque a raiz de todo mal foi esta. Desde que eles disseram, cai o seu sangue sobre nós, nossos filhos, o judeu foi um povo maldito. Tinha que reverter esta ideia da mente dos povos. E Deus usou justamente esse homem na sua pesquisa, a ponto que a Inglaterra ficou muito agradecida. E o seu amigo havia se tornado um ministro. E eles então prometeram para ele que faria todos os esforços para Israel ter a sua casa, o seu lar. Era uma promessa somente, não é certo? Mas isso simplesmente estava acontecendo o quê? Estava crescendo a carne sobre aquele corpo. E quando, no final daquela guerra, eu vou contar um caso importante. Da Segunda Guerra, a Turquia dominava a Palestina naquele tempo. A Turquia, os otomanos, né? E os ingleses chegaram diante de Jerusalém e a Horde, o grande general Allenby, a Horde era destruir
E os turcos haviam dito que enquanto tivesse um soldado de pé, eles não iam se render. E esse Alembe ficou receoso, uma cidade histórica, uma cidade destruir, bombardear. Daí ele consultou o comandante dele, o chefe, que estava o quartel no Egito, se devia realmente fazer isso, cumprir essa ordem. O de lá se assustou e disse: olha, você fala com o chefe maior ali na Inglaterra, o almirantado. E quando ele falou lá, o almirantado também falou: olha, eu vou falar com o rei. E foi falar com o rei, se era para cumprir a ordem ou não, destruir Jerusalém. Daí, quando falou com o rei mandou a resposta. E quando chegou a carta, a resposta na mão de Alembe, ele ficou assustado. Sabe o que estava escrito? Consulte o teu mestre. Quer dizer, se deveria destruir ou não. Consulte a Deus. E ele, sendo um crente, ele se ajoelhou e foi orar. Quando ele escutou um barulho de ranger de porta, as portas de Jerusalém estavam se abrindo, e sem um disparo ele entrou ali dentro. Não foi destruída a cidade. Então você na história vai ver grandes lances que você só pode dizer, realmente tem que ser Deus nisso. É Deus aqui, é Deus cumprindo a sua palavra. Naquele tempo, não havia ONU. Depois que houve a vitória dos aliados contra a Alemanha, o Império Romano, aliás, o Império Otomano, a Turquia e Rússia, a Rússia havia saído da guerra e começou o comunismo. Havia uma organização que precedeu a ONU, chamada a Liga das Nações. E como agora aquela região toda caiu na mão deles, eles incumbiram a Inglaterra de controlar aquela região toda. A Inglaterra assumiu a responsabilidade de controlar aquela região. E este senhor Weizmann, aliás, este senhor, aquele Weizmann, né, o antes desse, ele simplesmente era o dirigente da Liga Mundial Sionista. Agora, estendeu-se a pele. Como que se estendeu a pele? A pele se estendeu através desse senhor chamado Ben-Gurion. A Inglaterra, como dominava ali, eles pensaram, os judeus, agora nós vamos ter a nossa terra. Vamos ter a nossa cidade. A Inglaterra prometeu. Mas você sabe que o mundo da política é um mundo controlado pelo diabo, é um mundo problemático. E a Inglaterra havia prometido também aos árabes que haveria de respeitar os direitos deles. E aí? Como que ia ficar a coisa? A Inglaterra não cumpriu com aquilo que havia prometido para os judeus. E ela tinha também prometido para os árabes, que estavam ali naquela terra, um Estado independente. E foi quando começou os conflitos entre esses dois povos. Havia poucos judeus na terra da promessa, uns 400 mil e uns 800 mil árabes, por aí. E começou o quê? Os conflitos. Daí estourou a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão me entendendo? Estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Estendeu-se aí, como que estendeu a pele? Inglaterra não cumpriu com sua promessa, e então começou a Segunda Guerra e a perseguição contra os judeus. Hitler queria eliminar os judeus da face da terra. Neste tempo, quem estava ali vivendo e controlando os judeus como uma entidade, não como uma nação, era este senhor chamado Ben-Gurion.
Ben-Gurion. Um homem baixinho, duro, falava pouco, mas... E também, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um lance. Os aliados estavam perdendo a guerra ali na África, para Rommel, o general alemão. E os pneus não podia, dos ingleses e tudo, era fino, ao andar na areia, afundava. E os alemães tinham pneus largos, os alemães tinham uma boa, eles tinham o controle da coisa, da borracha. O Brasil fabricava, inclusive o Brasil simpatizou com Hitler no início. Vocês que conhecem a história sabem disso. Então, cabeu de novo aquele Weizmann que havia ajudado quanto à pólvora, ele inventou a borracha sintética. E aí puderam fazer pneus mais largos e ajudou os ingleses a vencer ali no Oriente Médio. Então, veja vocês, que por um lado, os judeus ajudavam, os aliados ajudavam a Inglaterra. E por outro lado, eles combatiam também a Inglaterra, porque a Inglaterra não queria deixar voltar os judeus da Europa para a sua terra. Eles puseram aquilo que chamava Carta Branca, somente 15 mil judeus por ano, ou mensal, não, por ano. E milhões de judeus sendo perseguidos, e esse movimento sionista, entende, alugava navios e trazia os judeus da Europa, e às vezes a Inglaterra mandava de volta para a morte, metralhava os navios, fizeram do Chipre, o que é uma ilha, uma verdadeira prisão, mas os judeus estavam querendo voltar à sua terra. Isso nada mais era, irmãos, olha bem, Deus permitindo a Rússia oprimir os judeus, a Alemanha oprimiram os judeus. E sabe o que diz o irmão Branham? Que isso era a carinhosa mão de Deus para trazer eles de volta à terra. Ó, carinhosa mão. Então, veja vocês, Deus estava atrás de todas essas calamidades para forçar. Porque quando a coisa está bem, aqui eu quero fazer um parênteses, ninguém deseja realmente entrar em sofrimento. Se os israelitas ali no Egito estavam vivos como senhores, vivendo a vida boa, eles iam querer deixar o Egito? Por isso que levantou o faraó que não reconheceu os benefícios que José fez à nação e escravizou a raça de José. E a peia pegou, né? E aí eles queriam ir embora. E os judeus da Europa antes não queriam voltar para a sua terra, nem ajudava. Mas eles pagaram com seu próprio sangue. E quando os campos de concentrações e as milhões de mortes, aí se escaparam. Os que eram ricos se foram para a América, para outros lugares. Mas os que não podiam ir foram mortos, 6 milhões. Mas isto tudo Deus permitiu com que as nações do mundo despertassem e vissem que realmente os judeus precisavam de um lar, de um canto onde eles pudessem dizer isso é meu e não fossem perseguidos. Vocês estão percebendo a mão de Deus atrás de tudo? Irmãos, nós sabemos, o profeta nos fala de uma pressão que virá contra a noiva. Mas hoje não, hoje a coisa está de bom para melhor. Vocês acham que vão entrar em desespero real
sem uma pressão? Infelizmente, essa é a minha visão. Não digo que deva ser a sua. Mas sempre tem que haver uma pressão para que as pessoas vá de encontro às promessas de Deus. E o profeta diz que aquele poder da dinâmica, a palavra falada, a terceira puxada, virá quando a pressão denominacional. Nós não veremos a tribulação, mas o cheiro da fumaça, a pressão virá. E eu penso que quando vier isso, vai tirar essas diferenças, coisinha doutrinária, essas diferenças de irmão com irmão, irmã com irmã e coisa arada. Porque tudo vai estar dentro do mesmo pacote, não é? E isso ajuda. Eu trabalhei muitos anos ali na África, em Moçambique, Malawi, recebido por tudo que foi grupos de pessoas. Ninguém nunca me perguntou qual a tua igreja, ou isso e aquilo. Você é um cristão, você veio para falar de Cristo? E fui recebido por todos. Porque todos tinham parentes mortos, sofreram, estavam ali como exilados em outra terra. Isso tirou a catinga da diferença religiosa deles. E se é este o caminho que Deus tem que usar conosco, não pensa, você se prepare. Ou então morra antes. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que desde já dormem no Senhor. Né? Você se vira. Mas que a pressão virá. Por quê? Houve pressão para Israel voltar. Houve pressão para Israel sair do Egito. E como diz o irmão Brana, na mensagem de desespero, é lamentável que o homem tem que chegar a uma condição para desesperar. Prova tanto que quando os judeus da Europa retornaram devido à perseguição, os americanos não retornaram. Por quê? Os judeus brasileiros não retornaram. Para quê? Viver uma boa vida aqui? Ir lá virar terra, lavar terra? Deserto? Que você olha lá é pura pedra e areia? Não tem nenhuma árvore para você esconder debaixo? Hoje tem, né? Porque eles plantaram, mas antes não tinha nada. Houve lugar que eles tiveram que pegar a terra, lavar 17 vezes até para tirar o sal dela para poder plantar. E você olha esse Brasilão a verde, terra com fartura. Fazer o quê? Dar o couro lá para quê? Debaixo daquele sol? É preciso pressão. Agora, se for preciso disso, olha, irmãos, eu não vejo outras alternativas. Você pensa que uma hora haverá de chegar a unidade no meio da noiva por uma bela compreensão? Você pensa que o Espírito Santo virá numa coisa toda dividida, toda cheia de kikiki? Primeiro, não oferece uma plataforma para Deus agir. É verdade, Deus vem, mas Ele age sobre uma plataforma correta. Ele tem que primeiro criar essa plataforma. Então nós vemos que a pele se estendeu sobre aquela carne, a carne se estendeu sobre os nervos sobre os ossos haviam se unido cada um no seu lugar, não é certo? Naquele antes houve o rebuliço e primeiramente o ruído. Foram essas etapas de Israel. E nós vemos, irmãos, que simplesmente o povo retornou à sua terra, as nações conscientizaram que Israel teria que ter a sua terra, e a Inglaterra cansou de lidar com aquele pepino ali. Porque havia certos grupos judeus que andaram matando os seus grandes, explodindo para aqui e para ali, e os árabes do outro lado, e aquela briga, a Inglaterra pegou, jogou o problema de volta no colo da ONU, que era recém-criada. Que vocês decidam o que fazer, eu já estou cansado disso aqui.
E a ONU então se uniu. A ONU é a união dos países. Olha bem, países do mundo inteiro. Leste, oeste, norte, sul. Compõem a ONU. Foi firmada logo após a Segunda Guerra. E a Inglaterra desistiu do seu mandato ali. E então a ONU se uniu para considerar isto. E os judeus precisavam de um lar. E a sessão que deu autorização para Israel precisa de um lar e vamos dividir a Palestina em 2 países, para os palestinos e para Israel. Foi no dia 29 de novembro de 47. Quem presidiu essa sessão foi Oswaldo Aranha, foi um brasileiro. Foi através dele, o presidente ali, de momento, que simplesmente conseguiu a votação, a maioria, autorizando Israel voltar à sua terra. E nós vemos aqui a profecia dizendo, profetiza, filho do homem. Não é? Onde está? Ezequiel 37, né? Quando estavam aqueles corpos mortos. Olha bem aqui, como que a coisa se cumpre. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopre sobre estes mortos, para que viva. E vocês vejam que a ONU é um movimento mundial, os 4 cantos cardeais do mundo, né? Então venham, ó Espírito, dos 4 ventos, dos 4 cantos do mundo. E as Nações Unidas, então, decidiram que Israel seria a nação. Veja só, e no dia 14 de abril de 1948, Israel proclamou a sua independência. Os ingleses arriaram a sua bandeira, e Israel levantou a sua bandeira, a estrela de Davi, e naquele mesmo dia foi proclamado à noite a fundação do Estado de Israel. Se tornou uma nação. Então nós vemos, irmãos, que ali está a nação israelita. Desde 1948. No outro dia, os árabes, 5 nações, com mais o apoio de outras nações, atacaram Israel. E eles eram um povinho simples, não podia ter exército, nem nada, mas eles se prepararam também. Os navios cheios de armas estavam ali. E quando os ingleses saíram, os navios puderam aportar, e pai lutando ao lado de filho, mulher e todo mundo, brigaram com tudo, contra exércitos. E Deus estava ali. Se colocou um grande exército de pé, Israel. Por isso a visão do Vale dos Ossos Secos é para Israel. E Jesus disse que a figueira haveria de brotar. Haveria de dar seus frutos, não é certo? E quantas campanhas, guerras, grandes guerras teve Israel com seus vizinhos? Muitas guerras. Tiveram a campanha do Egito, tiveram em 1966 aquela guerra relâmpago. Em 1973, em Ancupa, aquela guerra. Mas tudo isto, irmãos, era se cumprindo as profecias que Deus havia dito. Verso 21.
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra. Eu pergunto, Deus cumpriu a sua palavra? Amém. E ali está Israel rodeado por um mar de adversários. E Deus ainda diz em sua palavra: eu farei que Jerusalém seja um peso para as nações. Mais de 1/3 das decisões das Nações Unidas é voltado para aquele pepino lá, para o problema de Jerusalém, judeu com os árabes. Tem sido um peso para as nações, mas Deus diz que faria com que seu povo e Jerusalém seria um peso para as nações, e tem sido. Então vocês vejam que Deus, ele caminha lá na frente, Deus não está atrás. Deus ajeita as coisas. Por isso que o cristão, ele descansa. E Jesus disse que a figueira brotaria, e não passaria a geração que visse a sua figueira brotar. E a coisa está no restinho daquela geração que viu. Porque é a geração que viu, não a geração que veio após. E nós não vamos discutir data ou isso ou aquilo, mas que Israel está ali. E se você vai em Jerusalém, ali diante do muro de lamentação, você vai ver aqueles homens ali lendo, orando, dia e noite, aquelas pedras onde tem passado aquelas mãos cheias de lágrimas, eles orando. E se você pergunta para um judeu, por que isso? Eles estão clamando pelo retorno do Messias. Eles estão esperando o Messias. E sabemos que quando a igreja for tirada, aquelas 2 testemunhas virá ali e dirá: vocês crucificaram o Messias. E no final virá o Messias e eles dirão: que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí está o dia da expiação de Israel, quando eles reconhecer a sua expiação. Expiação é Cristo. É Cristo. Nós já temos reconhecido essa expiação. Paulo reconheceu. Todo cristão que não reconhecer que a sua expiação está em Cristo, está em quem então? Agora os judeus não reconhecem, mas eles vão saber através de suas 2 testemunhas. Então nós observamos rapidamente, eu gostaria de ter palavras, maneiras mais simples, para mostrar para vocês dentro da história, e esses homens a quem Deus usou, e como foi os passos, porque foi um verdadeiro parto, o nascer desta nação. E a Bíblia pergunta em Isaías 65, pode nascer uma nação em um só dia? Israel nasceu em um dia. Entende? Os ventos, a concórdia das nações, e era Deus tratando através disto. E hoje Israel é um país avançadíssimo, que tem um dos mais altos níveis de vida. É um país que investiu na alta tecnologia. E se você vai por ali, se você sai do mundo árabe e entra em Israel, você vê a diferença. Suas vinhas, suas plantas, tudo irrigado. Entende? E há o computador que irriga a coisa para ter a quantia de água certa, que o problema lá é água. Então, a ponto que Israel, apesar de ser um paizinho pequenininho, teve o ano passado o 41º PIB do mundo, quer dizer, riquíssimo. E os judeus que estão fora sempre apoiam aqueles que estão ali.
Existe como quase 6 milhões de judeus e quase 2 milhões de árabes ali misturados. E como Deus vai fazer, nós não me preocupo. Eu sei que o pepino ali é grande, e o problema entre eles, árabes e muçulmanos, sabe qual é? Entre judeus e muçulmanos? É a religião. Porque os muçulmanos, eles dizem que Deus é deles e que Maomé é o último profeta e não virá outro mais. E os judeus não reconhecem profeta fora de Israel. Os muçulmanos, eles creem em Elias, creem em Jeremias, creem em Jesus como um mensageiro. Eles é tido como filhos de Abraão, eles se chamam Abraão com Agar, né? Os ismaelitas. E a briga está ali. O problema é a religião. E mesmo a parte de Jerusalém é dos árabes. E vocês precisam ver a encrenca que há por ali. Houve um judeu que comprou uma casa do árabe, eu estava olhando, aliás, do muçulmano, e mora ali no meio. Mas o país teve que pôr soldados para cuidar, porque a tensão é grande. Entende? A tensão é grande. E o que Deus vai fazer ali? Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso, mas Deus trouxe a sua figueira, plantou ela, restaurou ela, veio passo a passo, e ali está a nação de pé. E para que eles vão receber o Messias? Esta é a pura verdade. Amém? Amém. Então a figueira brotou, irmãos, e Jesus diz: sabei que está próximo o verão. E a razão de eu trazer esse estudo para vocês é para dar um pequeno alerta, para vocês estarem atentos, porque isso para nós é um sinal. Vocês viram como Israel retornou à sua nação e ali está ele? Isso é um sinal. E eu quero dizer que é um dos maiores sinais. Pense aqueles ossos sequíssimos se tornar uma nação, viverem novamente. E Deus faria isto antes de recolher a sua noiva. Então nós devemos olhar Israel e procurar saber o que acontece por ali. E os seus movimentos, porque Deus está em tudo isso. De momento estamos vendo eles firmando um pacto, os judeus, com Roma, um pacto financeiro. Porque os judeus têm os negócios na mão, mas Roma tem o ouro, tem o dinheiro. E a Bíblia diz, e as Escrituras, o profeta nos mostra, que eles farão um pacto com os judeus, Roma, e depois que eles aprenderem, eles vão cortar este pacto. E aqueles 2 profetas virão justamente nesse período, condenar isso aí. Irmãos, eu só sei que o que nos toca é estar preparado, vigiando, qualquer hora vamos embora. Oremos. Pai, talvez a nossa gente não compreenda tudo o que procuramos trazer, mas Tu és poderoso para ampliar em seus corações, para que eles vejam que nós estamos em cima do laço, como diz aqui no sul. Estamos na hora, Senhor, e as Tuas promessas têm se cumprido, tanto com Israel como com a igreja nesses últimos dias, para quem viria o profeta Elias, e os mistérios seriam abertos. Ó Deus, não nos deixe ser pessoas negligentes, mas que possamos estar atentos, como disse o Senhor: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ó Deus, acorda-nos a cada instante para essa vigilância em Tua palavra.
Eu sei que com o tardado noivo aquelas virgens dormiram. Ó Deus, mas queremos ter o azeite suficiente para chegar até a hora que o noivo chegar. Ter o azeite, ter o Espírito Santo. Não queremos ser crentes pobres, sem o azeite, sem o Espírito, porque as virgens nécias não puderam entrar. Por isso, Senhor, dá-nos, Senhor, a graça, mesmo se o Senhor ainda tardar, mas que possamos conservar os nossos vasos com azeite e tendo reservas. Não importe o que o mundo diga ou alguém venha nos julgar, o que importa é estarmos preparados para entrar com o noivo quando ele chegar. Ajuda, Senhor, a cada irmão, cada irmã, ajude esta igreja, ajude nossas igrejas co-irmãs, a todo o teu povo ao redor da terra. E assim como o Senhor despertou Israel e levantou homens, e despertou espírito de nações e cumpriu a tua promessa, que o Senhor possa levantar teus filhos, trazê-los para esta verdade, para o conhecimento desta palavra, e que eles possam, ó Deus, estarem diante de ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê um grande e abençoado dia. Em nome de Jesus, amém.